Olá, eu sou a Paty Kirsch e hoje eu vou falar sobre feminismo. Feminismo é o nome dado a uma série de correntes ideológicas que acreditam na igualdade de direitos entre homens e mulheres. Ou seja, o feminismo luta pelos direitos das mulheres, que são uma minoria. O que são minorias? Minorias são grupos que historicamente são oprimidos, não têm seus direitos respeitados. Minorias não são grupos que existem em menor quantidade. Minorias são grupos que são discriminados. Os idosos, por exemplo, são uma minoria. Negros, negras são minorias. Homossexuais são minorias. Transsexuais são minorias. O que acontece é que os movimentos pelos direitos das outras minorias não têm um nome específico. Nós temos movimentos pela igualdade racial. Nós temos alguns nomes, mas não um nome específico para o movimento em si. O que acontece é que o movimento pelos direitos das mulheres tem um nome que é feminismo. Pode não ser o melhor nome, o mais bem aplicado, mas é o nome que recebeu. E o significado não é ruim. O significado de feminismo está ligado à luta pelos direitos das mulheres, para que as mulheres tenham direitos iguais, porque nós não temos. Ainda não. Apesar dos avanços nas últimas décadas, nós ainda não temos os mesmos direitos. Embora a Constituição de 1988 já esteja prevendo igualdade entre homens e mulheres, é de conhecimento de todos que mulheres não são tratadas com o mesmo respeito que homens são. Até os salários não são iguais. Às vezes, para a mesma função, tem empresas privadas que não pagam o mesmo salário, se aproveitam para pagar menos para as funcionárias. É absurdo. E no momento em que se tentou uma lei que obrigasse a igualdade de salário, as empresas se colocaram contra. Disseram que isso podia reduzir a oferta de vagas. Como assim? Quer dizer que eles contratam mulheres para pagar menos mesmo, né? Porque não tem nada a ver. Reduzir a oferta de vagas, por quê? Eles não vão mais querer contratar mulheres para pagar o mesmo valor? Né? E, no entanto, eles conseguiram impedir que a lei fosse promulgada com esse argumento absurdo. Né? Então, nós temos várias questões práticas que inviabilizam uma igualdade plena. E esse é só um exemplo de reivindicações que nós temos. Então, com tanta coisa a ser mudada, é no mínimo curioso que exista um estigma negativo relacionado ao feminismo, que é um movimento tão bonito, que tem uma história tão longa e rica. Por que isso? Bom, é muito simples. O feminismo luta pelos direitos das mulheres. Se nós vivemos numa sociedade que considera que as mulheres são inferiores, então o movimento que luta pelos direitos dela tem que ser discriminado, claro. E é incrível que tantas mulheres caem nessa conversa de não se assumir feminista por causa do que os outros vão pensar delas. Ser feminista é uma posição ideológica. Né? Você não precisa militar para ser feminista. É a mesma coisa que ser de direita ou ser de esquerda. A pessoa vota nos candidatos da direita ou da esquerda e ela não precisa se filiar a partidos para exercer essa ideologia dela. Se você acredita que homens e mulheres deveriam ter os mesmos direitos e receber o mesmo respeito, então você é feminista. Agora, se você acredita que homens são superiores às mulheres e que merecem ter mais direitos, então você é machista. E não tem discussão em cima disso. Não tem mais o que render em cima desse assunto, porque vem da própria definição das palavras. Né? O que acontece é que tem muita gente que não entende um determinado assunto e que não faz a menor questão de entender. E tem já uma opinião tão solidamente formada a respeito dele.
né? O feminismo é um movimento longo, com uma história longa, cheia de detalhes. Para entender de feminismo, a pessoa precisa fazer o quê? Uma coisa que brasileiro não gosta muito de fazer, e é estatístico isso, não é minha opinião. Precisa ler, né? Precisa ler a respeito do assunto. O feminismo luta pelos direitos das mulheres. É no mínimo esperado que você pense nos seus direitos. Então você não tem que esperar que outra pessoa te explique sobre feminismo. O ideal é que você vá atrás da informação. Né? Todo mundo tem condição de pegar um livro da Naomi Wolf e ler. Né? A menos que a pessoa seja analfabeta. Na verdade, é obrigação do indivíduo procurar informação sobre os direitos dele. E o feminismo entra nessa questão com relação às mulheres, porque se luta pelos direitos das mulheres, as primeiras interessadas nele são as mulheres. Afinal, a gente tem que considerar que houve um tempo em que mulher não podia votar. E teve mulheres que lutaram por esse direito. Então, se nós estamos aqui hoje na condição que nós estamos, é porque o movimento feminista nos permite. Foi o movimento feminista que conquistou para nós o direito de trabalhar fora, o direito de não ter filhos, de não casar, de fazer sexo sem estar casada, de ter prazer sexual. Tudo isso foi conquistado pelo feminismo. Então, é ridículo vir mulher hoje em dia dizer que é contra o feminismo. Então, se você não quer lutar, você pode não lutar, mas desrespeitar o movimento que está lutando pelos seus direitos, nossa, é bem estranho, né? Acho que o mais importante é que, para se assumir a necessidade de feminismos, a gente precisa assumir que mulheres são uma minoria. E existe hoje uma corrente que insiste em afirmar que não se precisa mais lutar por nada, porque os direitos já são iguais, e que depende de cada uma fazer o seu trabalho. E olha, cada uma vai fazer seu trabalho de qualquer forma, porque é assim que a nossa sociedade está constituída. E do mesmo jeito que é sua obrigação estudar, trabalhar e lutar pela sua carreira, pelos seus sonhos, é sua obrigação lutar pelos seus direitos. Tem muita gente que tem uma visão equivocada de que feminista é contra usar salto alto e fazer as unhas e fazer sexo anal, ficar de 4 na relação sexual. Tudo isso é besteira. A gente sabe muito bem que não é isso. Ser feminista é você fazer o que você deseja fazer porque você deseja fazer e não porque tem outra pessoa te forçando. Então, se você vai tingir seu cabelo, é porque você quer tingir seu cabelo. Se você vai se depilar, é porque você quer se depilar. E não porque você está tentando entrar num padrão de beleza que é forçado. Então, espero que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas de vocês sobre esse assunto. Muita gente já me perguntou. Então, eu espero que dessa vez tenha ficado bem elucidada essa questão. Obrigada por assistir. Tchau, tchau.